Olá, bom dia. Você já ouviu falar em carboidratos? O carboidrato é a biomolécula mais abundante do nosso planeta. Dentre suas variadas funções, fornecer energia é uma das principais. Os carboidratos são a principal fonte de energia de uma célula, tanto animal quanto vegetal, além de fazerem parte da composição de ácidos nucleicos da parede celular, chamados também de glicídios, hidratos de carbono e açucarais. Essas substâncias são encontradas geralmente em alimentos de origem vegetal, como por exemplo batata, feijão, que apresentam em sua composição o carbono de hidrogênio e o oxigênio. Podemos classificar os carboidratos em simples e complexo. Os simples têm absorção mais rápida e o complexo absorção mais lenta. E também podemos classificar os glicídios em três grupos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Essas biomoléculas são fundamentalmente formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Das suas funções, como eu já comentei, ele vai do fornecimento de energia a sinalizadores no organismo, estrutura da parede celular e estrutura do exoesqueleto dos artrópodes. Agora vamos entrar em outra fase e vamos conhecer um pouco sobre o catabolismo dos carboidratos. O catabolismo é uma etapa do metabolismo e consiste na obtenção de energia e poder redutor a partir da degradação de nutrientes como proteína e carboidrato. Parte dessa energia é conservada na forma de ATP, transportadores de elétrons reduzidos. O restante é perdido como calor, baseia-se na oxidação de moléculas, o que seria a perda de elétron. Catabolismo dos carboidratos. O catabolismo o glicogênio é a principal reserva disponível de glicose para suprir os tecidos com uma fonte de energia oxidável e é encontrado principalmente no fígado. Este é considerado fonte de glicose que pode ser utilizada por todo o organismo e também o catabolismo do glicogênio consiste na degradação de glicogênio, o qual se inicia pela necessidade de glicose intracelular ou pelo organismo. Esse processo ocorre nas primeiras 36 horas de fome, para sustentar o período em que a glicose está sendo formada pelo processo de neoglicogênese. A degradação, dos estoques de glicogênio ocorre através da ação de enzimas glicogênio fosforilase. A ação desta enzima é remover resíduos de glicose a partir da quebra da ligação da molécula de glicogênio. Essa reação apresenta duas vantagens para o organismo. A glicose é removida do glicogênio em estado ativo e isto ocorre sem hidrólise de ATP. A segunda é que a concentração nas células é alta o suficiente para dirigir o equilíbrio das reações sentindo favorável. O glicogênio só é fosforilado no fígado quando existe no sangue em concentrações bastante elevadas. Assim, quando a concentração de glicose no sangue é baixa, o fígado não compete com outros tecidos. E quando os níveis de glicose são elevados, o excesso de
glicose é convertido pelo fígado em glicogênio. Gente, vamos dar continuidade agora. Vamos falar agora sobre respiração celular. A respiração celular é um processo que ocorre no interior das células e se caracteriza por ser um processo principal de fornecimento de energia para a maioria das células. Podemos até dizer, de uma maneira simplificada, então, como eu dizia, podemos dizer de uma maneira simplificada que a respiração celular atua retirando a energia de uma molécula orgânica, geralmente pode ser a glicose, para sintetizar ATP. Então, gente, vamos ver agora um pouco mais sobre as etapas da respiração celular. A respiração celular tem 3 etapas. Primeiro, vamos falar sobre glicose, que ocorre no citosol. Segundo, o ciclo do ácido cítrico, que ocorre na matriz mitocondrial. E o terceiro, a fosforilação oxidativa, que ocorre na membrana mitocondrial interna. Então, gente, essas 3 etapazinhas são responsáveis por garantir a complexa oxidação de glicose ou outras moléculas orgânicas, o dióxido de carbono e a água. Glicólise é uma etapa que ocorre no citosol da célula e será responsável por quebrar o glicose em 2 moléculas de um composto chamado piruvato. Já no caso do ciclo do ácido cítrico, após a glicose, o piruvato, na presença de oxigênio, dá continuidade ao processo de respiração celular. Nas células eucariontes, o processo continua no interior das mitocôndrias. Já na fosforilação oxidativa, a última etapa da respiração celular é a fosforilação oxidativa, sendo essa etapa a maior produtora de ATP. Essa etapa utiliza a energia que é liberada pela cadeia de transportes de elétron para impulsionar a produção de ATP e consiste em 2 processos, o transporte de elétrons e a quimiosmose. Então, gente, a gente pode conhecer um pouco mais sobre esses 3 assuntos e espero que tenha ficado um pouco de conteúdo para todos vocês. Muito obrigado.